Essa noite eu quero falar sobre marcas. Marcas. Na verdade, só 4 marcas de quem escolheu Jesus. É óbvio que deve ter mais. É óbvio que você deve achar mais. Aí você faz isso. Amanhã tu continua o sermão. O pastor Claudinei, mais cedo, ele lia esse texto. Era o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 17, dizendo isso que eu leio aqui agora. Na defesa do seu apostolado, na defesa da sua vida cristã, Paulo não gritou, tipo, eu tenho unção, eu tenho poder. Ele fez uma coisa melhor. Ele disse isso que está aqui no texto, ó. Coloca o versículo para mim. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Está ouvindo isso? Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele diz, quanto ao restante, ninguém tem autoridade para me questionar, pois eu trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Eu estou falando de um apóstolo num ambiente de igreja perseguida. Ele está dizendo, se você não consegue enxergar a obra de Cristo dentro de mim, pode ver minhas costas, meu rosto, meu corpo, porque ele tem as chibatadas das 4 ou 5 vezes que fui punido com isso. Eles têm as marcas de naufrágios, eles têm as marcas das pedradas, eles têm as marcas das dores. Ele fala isso. E é legal, porque quando a gente começa a falar de marcas, e tomara que você me ouça, o menor ou o maior aqui, tomara que você consiga me ouvir. Marcas não são romance. Ser pastor de uma igreja é a parte mais dolorida da minha vida, o resto é festa, irmão. Mas não tem a ver com ser pastor da igreja. Tem a ver com se tornar um homem do evangelho. Meu pai me criou para ser um homem de honra. Caraca, comprou paga, não dá 2 papos, não entra na briga, mas se entrar, banca a briga que você entrou. Essas coisas são valores que qualquer lugar as pessoas respeitariam, até chegar no altar. Quanto mais eu me esforço para conhecer Jesus e parecer com Ele, mais tudo que o homem de honra é, em mim é humilhado. Eu sinto as dores de não ter nada. E é verdade, o homem do evangelho não tem nada. Tudo que você possui, se você é do evangelho, estão disponíveis mesmo. Você fala, vou usar para mim, não vai. Vou guardar para mim, não vai. Vou juntar para mim, não vai. É incrível como tudo que você tem nunca vem um sentimento de dono. No homem do evangelho, não. No homem honrado, talvez. Mas você olha para a tua mulher e sabe, ela não é minha. Você olha para os teus filhos e sabe, eles não são meus. Você olha para a igreja e fala, não, não é meu. Eu estou aqui administrando, cuidando, mas o dono é que decide. Qualquer hora ele pode me substituir com direito e eu tenho o prazer de servi-lo. Mas isso aqui não é nada demais. O homem do evangelho é aquele cara que quando alguém dá um tapa no rosto, ele faz a loucura, não só de se proteger, mas de oferecer outra face. O homem do evangelho é alguém que escolheu perdoar imediatamente, sem fazer conta. O homem do evangelho é um otário na linguagem popular, ele é um bobão, ele é um babaquinha, ele é um manso que vai herdar a terra, mas ouvindo desaforo. Qual é o nome disso? Marcas. O Zacarias, num tom profético, ele escreve isso aqui no capítulo 13, no versículo 6. Ele faz uma pergunta que, obviamente, essa pergunta vai direta para Jesus. O Zacarias, no capítulo 13, no versículo 6, ele diz, e se alguém lhe questionar, que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá, fui ferido na casa dos meus amigos. Essa pergunta, que feridas são essas no seu corpo? Ela é profética e profecia sobre o Cristo, que vai ser questionado sobre as suas feridas. Mas, obviamente, que eu estou falando do Cristo ferido, moído, morto, mas agora ressuscitado, e mesmo depois de ressuscitado como homem do Evangelho, é procurado a partir do quê? Suas marcas. É identificado a partir do quê?
suas marcas, porque o homem do evangelho é Cristo que nos faz homens do evangelho, e esse homem do evangelho podia ressuscitar sem marca nenhuma, podia ressuscitar inteiro. Como que ele, ao ressuscitar no corpo transformado, mantém as feridas? Porque ele sabia que a pergunta do Zacarias estaria na boca de um dos seus apóstolos. Olha o que João vai descrever no capítulo 20, do versículo 25 em diante. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido a alguns dos discípulos, mas esse cara, o Tomé, que a gente fala que é incrédulo, e eu gosto demais do Tomé, deve ser pelo cético que eu sou para muita coisa, mas eu gosto de gente que questiona com inteligência, eu não gosto de bobo, que questiona para murmurar, para se desviar, para desviar pessoas. Mas gente questiona, a fé é inteligente, a fé é racional, a nossa fé é palpável, o nosso Deus é vivo, é palpável. Eu não gosto do que questiona, mas não quer clareza. Mas o que questiona a fim de ser esclarecido é gente inteligente. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: esse ele aí é o Tomé. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, eu não vou crer. Cara, quem comunicou para o Tomé que marcas eram importantes? Quem comunicou para o Tomé? Você está dizendo incredulidade. Na minha opinião, não. Na minha opinião, discernimento de espírito. Se é o homem do evangelho, eu vou tocar nas suas marcas. Se é o homem do evangelho, eu vou ver a consequência de escolher a obediência do Deus Pai. Se é alguém do evangelho, ele vai ter passado por um caminho de dores, de lágrimas, de sangue e desconforto. Aí olha a sequência do versículo 26. É importante para o Tomé? Será que é importante para Cristo? Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Tomé, vem cá. Vem, Tomé. Vem, Tomé. Chega aqui, Tomé. Coloca o dedo aqui. Coloca o dedo aqui. Pode ver minha mão. Esteja sua mão aqui. Coloca aqui. Pare de duvidar e agora creia. Porque as feridas ainda estão no meu corpo. Que feridas são essas? Profetizou Zacarias. Agora a gente está vendo. As feridas do homem de dor, que no meio de sua dor nos trouxe um resgate e agora nos chamou para o evangelho da sua luz, para o reino da sua luz. Agora a gente precisa entender isso. Questionado entre os Gálatas que eram desertores, e essa é a marca dos Gálatas, ok? Historicamente, os Gálatas tinham mania de virar de lado no meio da guerra. Era comum eles irem para uma guerra, e no meio da guerra, quando eles percebiam que iam perder, eles trocarem e abandonarem os amigos que estavam guerreando e pular para o grupo que ia vencer. Eles eram historicamente conhecidos como desertores. Eles mudavam a casaca do nada. Eles mudavam de lado do nada. E, curiosamente, a cultura que eles tinham na vida cotidiana chegou na fé. Porque eles tinham trocado o evangelho de Cristo por um outro evangelho. Ao ponto de renunciar tudo que ouviram do pastor que plantou aquela igreja, que é o apóstolo Paulo, e agora estavam ouvindo outro tipo de mensagem, outro tipo de palavra. Eles mudaram de lado, e é o apóstolo Paulo, quando escolhe defender a sua autoridade, o seu ministério, o que ele diz? Não, você não pode questionar a minha autoridade, porque eu carrego comigo as marcas de quem escolheu Jesus. Eu desconfio de verdade, e eu posso falar isso com prática de vida. Quanto mais eu me aproximo do Cristo, e quanto mais escolho caminhar com Ele, mais marcado pelo seu amor eu sou. E aqui está uma verdade: escolher Jesus dói.
Agora, 4 marcas de alguém que escolheu Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz, eu tenho comigo aqui as marcas, você precisa entender que do encontro com Jesus no caminho de Emaús, onde ele cai de um cavalo, cair será que rala? Cair será que machuca? Ficar cego por dias, será que mexe com a gente? Ele já chegou marcado e vai terminar agora com a marca das algemas, esperando a sua condenação. No meio do caminho, naufrágio, no meio do caminho, chicote, no meio do caminho, pedrada. Em um dos episódios da vida dele, ele está pregando o evangelho e dão tanta pedrada, mas tanta pedrada nele, que ele finge de morto para não morrer. Ele todo ensanguentado, quem está atacando pedra, tacou tanta pedra que não, já morreu. E ele ouviu, já morreu, falou, vou fingir de morto aqui. E para sair, ele sai como um bandido por pregar o evangelho. Pegam ele, descem ele pelo muro da cidade, todo ensanguentado. Não tem médico, não. Corre para não terminar o serviço. E ele está dizendo, eu tenho comigo essas marcas. E aqui está a primeira marca de alguém que escolheu Jesus e se alinhou para viver o propósito de ser igreja. Sofrimento. Fala para alguém que está para perto de você. Você já sofreu por causa de Jesus? Eu não estou falando sofrimento porque nasceu em Belfor Roxo. Eu moro em Itaipu. Eu sou do Chavante. Eu sou do Babi. Não tô falando disso, não. Tô falando de sofrimento porque o meu político favorito não ganhou. Não tô falando disso, não, pá. Que Deus tenha misericórdia de mim, sou uma pessoa boazinha, estou com câncer. Não tô falando disso, não, irmão. Nossa, ore por mim, porque eu fui mandado embora do meu emprego. É muito difícil ser crente. Eu sou um jovem solteiro e ficam querendo me defraudar. Amigo, eu estou falando isso não, mano. Não, é muito difícil ficar firme na igreja. O pecado vem cercando. Não falando isso não, pá. Estou falando de escolher Cristo e a partir disso ser perseguido. Eu estou falando de escolher Cristo e a partir disso pegar um caminho que é mais difícil para você, porque tudo que te conduz é o oposto do que o mundo é conduzido. Eu estou falando de nunca ter tomado um café com ninguém e a pessoa já te odiar só porque você escolheu ser de Cristo e parecer com Ele. Eu estou falando de verdade, de saber que tem gente falando mal de você sem motivo nenhum, mas por que fala mal de você? Porque você tem Jesus. Eu estou falando de verdade de ser massacrado, amassado, perseguido, porque escolheu Jesus. E eu amo quando eu começo a ler a Bíblia sobre essa primeira marca. Porque quando o apóstolo Paulo vai chamar Timóteo para andar com ele, é um convite para um filho, é coisa de pai para filho, e deve ser doído demais. Eu entendo de verdade a dor quando eu vejo Deus no meio da gente levantando os seus pastores. Quando eu vejo Deus no meio da gente preparando essa molecada para pastorear essa igreja no futuro. Quando eu vejo de verdade Deus levantando, dentro de mim eu sinto a dor que eles vão ter que sentir. Eu tenho convicção que não há chamado sem dor, não há escolher Deus sem doer, e é uma dor mesmo. Por quê? Porque é uma ruptura com tudo que a gente é, para a gente poder ser alguma coisa naquilo que Cristo é. Não é fácil, não. Aí o apóstolo Paulo escrevendo isso, olha o que ele diz em 2 Timóteo 2, a partir do versículo 1, numa conversa dele com Timóteo, que ele tem por filho. Portanto, você o quê? Você meu? Você meu? Fala para alguém perto de você, isso é conversa de família. Isso é conversa de pai. Isso é conversa de família. Né? Tu, porém, meu afilhado. Tu, porém, meu preferido. Tu, porém, meu pupilo. Tu, porém, meu... Não, é coisa de família. Coisa de filho. Tu, porém, meu filho. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Seja forte, hein? Porque frouxo não vai dar certo isso aqui, não. Isso aqui é chapa quente. Dias de terror. Então, na graça, nesse favor imerecido que é em Jesus, se fortaleça logo. Timóteo, você, meu filho, fica logo forte na graça que há em Jesus. Aí ele continua. As palavras que me ouviu dizer na presença de muita testemunha, pega ela agora e confia a homens fiéis
que sejam também capazes de ensinar a outra. Ele está dizendo, olha, fica forte na graça que há em Jesus. E o que eu te ensinei, esquece não. Não só mantém vivo em você, guardado em você, mas faz um favor para a gente. Faz com os outros o que eu fiz com você. Acha gente que creu em mim como você crê. Acha gente que aprendeu comigo como você aprendeu. Acha gente de verdade que topou viver o que eu vivo como você topou. E quando você achar, confia neles. Confia a eles essa palavra, confia a eles esse ensino e diz para eles fazer com os outros o que eu fiz com você e que você agora está fazendo com eles. Agora, olha o que ele chama o chamado disso. Poxa, que legal. O que está acontecendo aqui? Carta de prisão. O Paulo está se despedindo do filho, e filho é herdeiro, então ele está passando por filho o testamento. Ele está passando por filho a herança. Então ele diz, olha, eu fiquei forte pela graça que há em Cristo Jesus. Então, use a graça. Vai ter dia que você vai caminhar pela graça. Vai ter dia que você vai ficar crente pela graça. Vai ter dia que você vai continuar congregando pela graça. Vai ter dia que você vai suportar dias difíceis pela graça. Mas olha, se serviu para mim ao ponto que eu estou aqui alegre na cadeia, você também aguenta. Então segura aí. Junto disso, não deixa morrer em você o que eu não deixei morrer em mim. Porque eu combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu posso morrer. Por quê? Porque você, Timóteo, você carrega em você aquilo que eu recebi. Só que dentro desse testamento, que ele está dizendo, você vai seguir o meu apostolado. Você vai seguir plantando igreja. Você vai continuar fortalecendo homens. Você vai continuar fazendo pessoas. Mas escuta, Timóteo, eu tenho um convite para fazer para você. Você não é um homem do evangelho. Você não é meu filho amado, gerado nas minhas dores. Você não é herdeiro das minhas promessas. Olha o versículo 3. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado. Bota a versão que eu mais gosto. Sofre, pois comigo as aflições como bom soldado. Acha da King James, deve ser ela. Não? Tá bom. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. É guerra? É guerra? Quem é o nosso general? A vitória é certa? Sim ou não? Ele vai dar a vitória? Ué, mas se a vitória é certa e a gente está alistado como bom soldado no exército de Cristo, por que sofrimento? Se a vitória já é nossa em nome de Jesus, não é isso? Não é isso? Se a vitória já é nossa em nome de Jesus, por que ele está dizendo? Se alista para sofrer. Sofre, pois, comigo como bom soldado é o quê? Vai lá e se alista como um bom soldado. Para quê? Ai. Vitória certa. Mas você vai carregar as marcas de alguém que luta as batalhas de Deus. Eu não estou levantando essa bandeira para dizer para você se vai ser ruim. Não. Eu quero que você olhe para essa marca de sofrimento como medalha de guerra. Eu quero de verdade que você olhe para ela. Para os imaturos de primeira viagem, faz sentido eu avisar isso, porque tem gente acreditando em romance. Eu fui para a vontade de Deus, agora é só vitória. No final. Eu escolhi a vontade de Deus, agora parece até que o pastor gosta menos de mim. Eu escolhi a vontade de Deus, agora parece que a coisa ficou pior. Eu escolhi a vontade de Deus, agora parece até que é só guerra, guerra e guerra. O que está acontecendo? Você não foi alistado, meu irmão, para o passeio. Você não foi alistado para o prei. Por que ele está usando a expressão soldado? Porque a vida cristã é uma guerra. É por isso que você continua na igreja e não se firma para nada. Porque com meio problema a tua língua já fica solta. Com meio problema a tua língua já começa a dividir a tua casa, esfriar a tua casa, rachar a tua casa. Aí você diz, não, porque eu sou humano. Então, mas ele está chamando gente para servir como soldado. Isso aqui é guerra. Fala para esse irmão, para de romance aqui dentro. Ai, pastor, mas a igreja que eu fui, a gente era filho amado de Jesus, preparado pelo Senhor para viver suas promessas. Então, mas eu ainda estou nessa daqui. E nessa daqui, sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo.
Não, eu estou nessa daqui, de homem do evangelho, herdeiro de questões espirituais. E aqui, essa igreja não é o teu lugar de férias. Aqui não é o lugar da tua aposentadoria. Aqui é pau na cabeça do capeta, para cima da capetolândia, e as portas do inferno não prevalecerão para quem é crente, ué. Meia dor, e o cara... não dá para mim mais, não. Não, quem disse que isso aqui é um lugar confortável? Não, um lugar de sofrimento. Agora, vamos lá. A gente estava lendo junto aqui, Romanos 5. Olha como Paulo, na maturidade, trata sofrimento. E é bom olhar para isso, porque quando ele olha para essa marca, ele não olha para essa marca como a igreja brasileira olha, sabe? Olha, eu sofro pelo evangelho, tadinho de mim. Irmãos, mande oferta para a minha missão, porque eu sou sofredor na missão. Gente, tenham pena de mim, porque eu larguei tudo para ser pastor dessa igreja. Paulo nunca caiu nessa besteira. Nossa, escolhi o chamado, agora olha como eu choro. Nossa, fui liderar um grupo, olha como eu choro, é muito difícil. Eu sofro demais. Calma aí, você não morreu na cruz, você não é salvador. Tá estranha essa coisa. As dores aqui são marcas para maturidade e para glorificação de Deus e nada além disso. E aí Paulo escrevendo sobre isso, olha o Paulo começa a falar. E a gente conversou aqui numa dessas manhãs. Romanos 5:3. Olha como ele trata sofrimento. E aí você olha para a igreja brasileira e olha para a Bíblia. E depois você disse o que você chama de sofrimento, se a Bíblia chama de sofrimento ou se trata como bênção. Olha o que ele começa a dizer. Mas não somente isso, como também nos glorificamos nas tribulações. Que loucura! Olha a cabeça do Paulo. Olha a cabeça da igreja primitiva. Tá vindo uma tribulação aí. Aí o povo faz o quê? Glória! E não é glória a Deus, não. Se gloriam. Nós gloriamos, nos gloriamos. O que ele está dizendo? Isso é mole. Rapaz, isso é mole. É difícil, parece que é deboche. Ontem eu comecei a marchar com vocês, um vizinho começou a xingar a gente. Caraca, eu fiquei todo bobo. Falei, caraca, a oração deu certo. Nossa, o negócio funcionou. Todas as vezes que eu startei alguma coisa para ir para cima, foi quando? Quando teve alguma parada do tipo, eu falei, nossa, vamos para cima. Mas como é que sabe? O capeta estava diabolado. Deus já liberou a vitória. Vamos para cima. Olha como ele trata isso. Ele diz, olha a tribulação, a gente se glorifica. Se gloria nisso. A gente fica todo bobo. A gente já dá testemunho. Cara, isso aqui é fazer culto e ação de graça antes da tribulação acabar. Você para em casa. Você já quer parar de liderar uma célula. Você já quer deixar de ser crente. Você já quer trocar de igreja de novo. O Paulo não. E lembrando de novo, não é sofrimento porque você arrumou pecado, não é sofrimento porque você não guardou tua língua, não é sofrimento porque você é meio crente, meio barro, meio tijolo, é sofrimento por amor a Cristo. E está dizendo, quando isso acontece, a gente se glorifica. Por quê? Aí ele começa a explicar. Porque aprendemos que tribulação produz. E aí é sempre bom pensar. Tudo que vai ser produzido aqui não é o que vem depois, é a tribulação. Tudo que está sendo produzido aqui é por causa da tribulação. Estou sofrendo por amor a Jesus, o que eu vou ganhar? O que vem na sequência. Ele diz, olha, a tribulação produz perseverança. Aí você pensa, nossa, tá vendo? E a perseverança produz o quê? Caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Isso é a versão da King James. Bota outra. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Segue. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Parece de verdade que ele está dizendo assim, tá vendo? Uma coisa produziu a outra coisa, que produziu a outra coisa, que produziu a outra coisa, quando na verdade é uma coisa só produzindo tudo. Ele está dizendo, você quer saber por que eu sou paciente? Porque eu sofri por Cristo. Você quer saber por que eu sou experiente? Porque eu sofri com Cristo. Você quer saber por que eu tenho esperança quando o sol não tem sol, o dia está escuro e eu sei que vai acontecer alguma coisa? Porque eu sofri por Cristo. O que ele está dizendo em alto bom som? Sofrer por Cristo nunca foi ruim para quem é igreja. Porque sofrer por Cristo me fez um homem experiente.
de caráter aprovado. Sofrer por amor a Cristo me deu perseverança. Sofrer por amor a Cristo me deu a esperança que eu precisava pelo próximo dia. Aí vamos lá. Ele não tem experiência, perseverança e esperança porque fez campanha na igreja. Ele não tem isso porque subiu no monte e Deus deu vitória. Ele não fez isso porque deu uma oferta no grato ou dizimou todo dia 5 sem quebrar. Ele está dizendo, o instrumento de Deus, e por isso eu dou glórias a Deus, foi tribulação. Quando Deus me deixou desconfortável e me atribulou, Ele me deu experiência, que me ensinou a perseverar e que me ensinou a ter a esperança que faz sentido. Com todo respeito, mas boa parte dos atribulados que a gente tem no meio da gente são incrédulos. São gente que creu e parou de crer. Boa parte das pessoas que a gente tem, e aí nego fala assim, pastor, o senhor é rude. Não é rude. Quando eu vejo gente de verdade desequilibrada, querendo me desequilibrar, eu paro mesmo. Fala para parar. Esse choro não é isso tudo. Essa postura não é isso tudo. Que é isso, ser insensível? Não sou insensível. Mas a base da minha fé me faz acreditar que a minha esperança não está na luta que eu estou passando. E eu não posso dar mais moral para o mal do que para o meu Senhor. Então o cara está lá levantando a mão dizendo, cuidado porque o inimigo está furioso. Azar do inimigo, porque o meu Deus é o Deus da ira. Não porque o inimigo vai vingar. E a Bíblia diz que a nossa vingança vem do Senhor. Aí o nego fala, poxa, aí o diabo é poderoso. É verdade, mas Jesus falou que é melhor temer a Deus que bota a tua alma num lugar que o diabo não pode. Quem é terrível, quem é poderoso, quem pode matar e reviver, não é o diabo, não é o pecado, não é o mal, mas é meu Senhor. E se Ele está me moendo, eu tenho esperança também, porque Ele é poderoso para mudar meu cativeiro e me levar para o outro lado. Aí o Paulo está dizendo o quê? Nós gloriamos nas tribulações. Agora, por que você ainda é mimado? Por que você ainda é imaturo? Porque na tua teologia rasa de vida cristã, você não pode ser tocado. Não. A menina dos olhos de Deus não pode ser tocada. Não, Deus tem que... Eu vou viver a vontade de Deus e Deus vai me guardar com seus anjos. E é loucura, porque Jesus está na cruz e não apareceu um anjo para tirar ele de lá. O Filho unigênito de Deus, todo marcado, todo ferido, espancado, debochado, zombado. Você viu algum anjo lá, gente? Algum anjo dizendo, tadinho, tira ele daí, tadinho. Não, o céu estava lá dizendo, uau, homem do evangelho. Que feridas são essas? A ferida gerada por alguém que escolheu obedecer. Que feridas são essas? As feridas de alguém que escolheu viver propósito. Que feridas são essas? As feridas daquele que vai morrer para salvar uma multidão da morte eterna. O problema não é você sofrer, o problema todo é o teu sofrimento não ser um lugar onde Deus é glorificado. Que marcas são essas? Uma marca de quem escolheu ser um homem do evangelho? Sofrer por amor ao evangelho. Eu vou ler só, mas eu vou ler. 2 Coríntios 4,17. Olha como é que ele trata a tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de acima de toda comparação. Sabe aquele dia mais doído da tua vida? Paulo está dizendo, isso é leve. E tem mais ainda para te falar. É momentâneo. Guarda isso. Não há mal que dure para sempre. Todo mal é momentâneo. O mal não tem direito de ficar para sempre. Basta a cada dia o seu mal. Palavras do Cristo. Não dá para ter uma vida ruim até o final. E o mal não dura para sempre. Por quê? Porque o mal não tem essa liberdade em Deus de durar para sempre. Ele tem que cumprir o propósito e partir. Só que aí o que o Paulo está escrevendo para a gente? Leve e momentânea tribulação. Se o mal da minha vida eu vivesse 100 anos e ele durasse 100 anos, ele é leve e momentâneo. Alguém vai dizer, mas por que ele é leve e momentâneo? Porque a comparação não é o quanto eu sofri nessa vida. A comparação é o peso da glória que nos é ser revelado.
Se por amor a Jesus eu sofrer nessa vida, tá tudo certo. Por quê? Porque o que vem depois não se compara, porque isso aqui é momentâneo, mas a outra vida é eterna. É doído você se perder por causa de dinheiro, quando a vida eterna é maior que dinheiro. Se perder por um prazer de 7 segundos de uma transa mal dada, quando a vida eterna é gozo eterno. Se perder de verdade por um desejo, uma vontade pessoal de fazer o que quer, quando a vida eterna é eterna. Aí o Paulo está dizendo assim, gente, para de dar valor para aquilo que não tem valor, porque por mais difícil que seja o teu dia, a tua vida, é leve, porque o peso da glória é maior. E é momentâneo, por quê? Porque a glória que nos há de ser revelada é eterna. Só quem não tem vislumbre de eternidade que passa a vida dizendo, olha como sofro, olha como eu passo por isso. E aí ele não acha propósito para aprender com Deus por que o sofrimento veio. Pastor, por que o sofrimento veio? Se perguntar para Deus, vem clareza, ele vai te explicar. Com todo respeito, mas eu só fiquei maduro sofrendo. Tem algumas coisas que eu faço hoje que não me dói mais, mas já me doeu demais. Mas hoje não dói mais. Hoje eu sei. Quem caminhou comigo aqui sabe, obra na igreja é o tipo de coisa que falava em começar, eu já me dava nervoso. Hoje eu já sei, obra eterna. E vou morrer fazendo obra, eu já aceitei a ideia. O que eu faço? Eu calculo o máximo para me sofrer o menos possível, mas vou lá e faço. Algumas coisas eu sei que vai passar. E aí, aonde que você aprendeu isso? Nossa, você está experiente. Não, eu fui atribulado. Eu fui atribulado, eu já fiquei sem dormir, eu já fiquei com raiva, eu já briguei, atribulado. Tem briga lá em casa que eu e Priscila não temos mais. E você diz, ela mudou, pastor? Que nada. Você mudou, pastor? Também não. Mas a gente ficou experiente. Por isso aqui não vale a pena brigar. Vamos ficar tranquilo. Não, isso aqui não muda. Isso aqui vale a pena brigar, isso aqui não vale a pena brigar. Deixa isso aqui. Quando você olha para a eternidade, irmão, é só um irmão mau caráter. Perdoa e vai para a eternidade. É só alguém no dia ruim que te feriu com palavra. Perdoa, porque há eternidade. É só alguém usado pelo diabo. Tem gente usada pelo diabo aqui, então um monte. E aí, pastor? Problema nenhum. Pensa na eternidade. Porque a glória que nos há de ser revelada não se compara a essa leve e momentânea tribulação. Uma segunda marca que você vai perceber nos homens do Evangelho e pessoas que escolheram Jesus é a obediência. Mateus 28, versículo 20. Eu gosto desse texto e já devo ter lido ele 1 milhão de vezes com vocês. Aqui, na versão que eles colocaram aqui, está ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Coloca na da King James, porque eu acredito que na versão da King James vai aparecer a palavra que eu acho que faz sentido. Ensinando-os ao quê? Tudo quanto vos tenho. Obediência é uma marca de salvo. Você quer saber quando eu sei que eu perdi alguém? Você quer saber quando eu sei que essa pessoa entrou num lugar de irreconciliável? Você quer saber como pastor, quando eu sei que não vale a pena conversar com alguém? Quando eu busquei orientá-la e ela fez o que ela queria. Ou aquela pessoa escolheu de verdade não querer mais ouvir. Já era. E te explico por quê. Porque em Jesus eu aprendo que obedecer é ensinado. Você não chega obedecendo. Você aprende a obedecer. Por isso que jovens casais têm muito problema. Porque às vezes o cara casa dizendo, olha, agora eu estou livre. Eu tenho a minha vida. Você não tem mais a tua vida. Agora você está amarrado a outra vida. E essa outra vida que você se amarrou só vai dar certo quando você aprender a fazer o quê um com o outro? Obedecer. O machinho fica muito machinho, porque ele fala, eu não vou me sujeitar à mulher. Vai. A machinha também fica machinha. Por quê? Porque não quer submeter o marido. Só que essa é uma marca de salvação mesmo, só que a gente aprende a obedecer. Agora, para aprender a obedecer, você precisa de algumas coisas. Uma delas é alguém que te ensine. E aí é o seguinte, segundo o meu pai, tá? Tem 2 jeitos de aprender a obedecer. Com pai e mãe
E aí se você não teve um pai e mãe, não deu a sorte que eu tive, bota a paternidade espiritual, bota alguém maduro nisso aí, um mentor que exerce paternidade, ou com a vida. Na maioria das vezes, as pessoas estão aprendendo a obedecer desse jeito. Ou com um tutor que chega aqui e diz, não vai assim. Não é assim. A vida não é desse jeito. Não escolha fazer desse jeito. Ou então, vai aprender com a vida. Meu pai dizia o seguinte, você não quer aprender comigo? Você tem que escolher. Ou você vai apanhar de mim, ou você vai apanhar da vida. Eu apanhei do meu pai. Não, eu escolhi apanhar dele. Deve ser por isso que na vida adulta eu nunca apanhei de ninguém. Não, na vida adulta eu nunca dei o mole de passar esse tipo de perrengue. Mas eu vejo nessa igreja e em outros amigos uma vida de surra. Porque o cara não sabe obedecer, porque também nunca se prestou ao mínimo de querer aprender. Mas é marca de salvo. Obediência é uma marca de salvo. O salvo, as pessoas que Deus vai usar para ganhar essa cidade, os responsáveis que vão liderar uma multidão e cuidar de pessoas, não são as pessoas de talento e performance, são as pessoas que se quebraram em Deus, que se quebrantaram em Deus e se humilharam em Deus a partir de uma coisa muito simples: obedecer. Obediência me tira de uma vida de sacrifício. Eu não estou dizendo que é sem dor. Mas obediência me coloca na marca do Cristo. Olha como é que o apóstolo Paulo descreve Jesus obedecendo. Ele escreve em Filipenses 2,8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aí é uma coisa para a gente entender. Obedecer é se humilhar. Agora escuta, humilhou-se. A vida podia humilhar ou eu posso escolher me humilhar. Aí a Bíblia diz, humilhar-vos perante o Senhor. E Ele é vosso tempo? Você não quer se humilhar no altar? Você não quer se render no altar? Você não quer abaixar a bola aqui? Fica tranquilo. A vida vai fazer isso. E aí ele diz assim, ó, entregando-se. Olha só, eu escolho aprender a obedecer. Eu me entrego para a obediência. Eu me dou para... Por quê? Porque a minha alma é rebeliada. A minha alma toda hora está dando uma ideia para me sair do caminho. Cara, a gente está dando uma volta de 500 metros, sei lá, não dá 600 metros. Mas todo dia vem um e me sugere. Por que a gente não entra nessa rua aqui antes? No primeiro dia eu adiantar, rolando uma festa ali, um festão. Dá nem para passar, fui lá ver a festa, 7 pessoas. Mas já queria me mudar do caminho que eu estava passando, porque tinha um festão rolando lá. No outro dia alguém disse, pastor, tem gente com dificuldade, tadinho. Estava preocupado com as pessoas que tinham dificuldade. Estava vindo por aqui toda hora. E alguém diz, mas por que essas pessoas são ruins? Não, a nossa alma todo dia está querendo criar um atalho para não fazer o que a obediência mandou fazer. Você acha de verdade que Deus está medindo? Deus está fazendo... Pensa aqui comigo. Adão, fica com o jardim, dá nome para os animais, manda em tudo, governa, cultiva, guarda. Você é o cara. Aí Deus, no meio dessa conversa, vai dizer, mas aquela arvorezinha ali, eu gosto tanto daquela arvorezinha. Eu gosto tanto daquele frutozinho que está ali. Daquele ali tu não come não, tá? Fica com tudo, pode ficar com o jardim inteiro, mas aquela arvorezinha ali, eu gosto daquela árvore. E vou falar mais, hein? É perigosa ela, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Tu acha de verdade que Deus estava fazendo questão de uma árvore? Não, Deus estava medindo com a única moeda de alguém que ainda está no chamado. Quer que eu te falo quando eu sei que alguém pegou o caminho do diabo e não vai sair mais? Parou de obedecer. Era fácil eu falar e você fazer. Agora você questiona. E não questiona porque está ficando maduro e quer ter clareza. Questiona porque pegou o caminho do diabo. Não questiona porque... Não, eu quero ter mais clareza. Não é esse tipo de questionamento. É questionamento na ideia de pegar o caminho do diabo e a alma está rebeliando de novo. Aí eu tive um pastor que dizia para mim, Maxwell, tem gente que muda, mas tem gente que só dá um tempo. Não é verdade? Tem gente que começa bem pra caraca, você fala, nossa, fulano mudou. Daqui a pouco está no mesmo caminho de rebelião.
No mesmo caminho de rebelião. Por quê? Porque a alma é rebeliada, ela não quer se sujeitar. Só que é uma marca de gente que vai terminar a jornada. É uma marca de gente que Deus exalta. É a marca de gente que Deus abençoa. O quê? Eles escolheram aprender a obedecer e não negociam o caminho da obediência. Eu estava conversando esses dias com meu sobrinho, o Lucas. O Lucas é meu sobrinho. Ele tentou fingir demência na conversa. O Lucas tem 20 anos. Aí uma das diaconisas da igreja, tá com quantos anos, Ana? 42. A Ana foi lá para ele, aí falou, alguma coisa da mídia ali, mandou ele limpar a mídia lá, quando terminasse o serviço. E aí a Ana usou o vocabulário da Ana. Quem conhece a Ana? Então ela falou, já que vocês não estão no voluntariado, limpa aí. Eles ficaram ofendidos, porque a mídia não é voluntariado, coisa de molequinho também. Mas no meio daquela questão toda, eles ficaram questionando. E aí, quando a Priscila veio falar comigo que a Ana estava triste, porque ela foi pedir para o Lucas sempre foi dócil, e aí o Lucas meio que roncou e ficou questionando numa conversa longa, eu ouvi aquilo dentro de casa e eu pensei só na outra geração. Eu não pensei em ser meu sobrinho, eu não pensei em ser crente. Eu só pensei na outra geração. Eu falei, não, eu nem quero ouvir o que a Ana ouviu. Eu nem quero saber se a Ana entendeu errado, se a conversa ficou errada. Mas eu preciso preservar a próxima geração. E Deus sabe o quanto a minha vida hoje está dedicada a amadurecer o Lucas e preparar ele para a vida. O que ele vai ser, eu não faço ideia. Mas Deus sabe que uma das agendas mais doídas da minha vida é gerar esse moleque. Aí eu chego numa conversa com ele e falei assim, você não tem idade, você não tem tamanho, você não tem moral, você não tem autoridade, você não tem capacidade para escolher a quem servir, quando servir e onde servir. Ele chorou por outras coisas lá também, mas daqui a pouco eu estou vendo no sapatinho, a Ana pedindo ajuda de alguma coisa, ele escrevendo lá no grupo lá, conta comigo, minha amiga. Conta comigo, minha amiga. Você não vai fazer serviço porque te convenceram. A alma obediente se rende pronto. E aí o seguinte, ela tem que aprender. Então eu pego ela, rebeliada, e falo, cala a boca, vai. Guarda a tua língua, vai. Gritando, mas vai. Por quê? Porque o caminho da minha vitória é a obediência, não é a razão. E eu posso falar isso tranquilamente, porque esse ambiente não é abusivo. Eu não sou esse cara alienador, pelo contrário. E olha que eu fui criado num lugar que alienar pessoas era o jeito mais fácil. É só eu ficar elogiando. E eu alienaria um monte de gente, deixaria um monte de gente feliz. Eu sou totalmente contra a cultura de alienação. Eu não curto a ideia de alienação. Você vai fazer tudo certo, eu vou dizer parabéns. E olhe lá, se você ouvir um parabéns. Eu tenho dificuldade com alienar pessoas. Então eu posso falar isso com tranquilidade. Eu não estou usando um aqui para dizer para você, obedeça cegamente, porque o caminho que você tem, o alfabeto, eu ouvi isso quando era moleque. O alfabeto de Deus é obedecer. Eu não estou falando nada disso, não. Eu estou falando uma verdade em Deus e na Bíblia. Se você não for o tipo de pessoa que diz para a tua alma, cala a boca e obedece. Se você não for o tipo de crente com juízo e dizer para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo, fica quieto e obedece, você vai perder as maiores colheitas da tua vida. Toda hora alguém diz para mim, pastor, da onde vem a visão que o senhor está dando para a tua igreja? Você quer saber de onde está vindo? Eu sou frouxo. Deus fala e eu encaro. Eu não tenho coragem de desobedecer a Deus. Então, se Deus fala, pega fulano e fala, falo. Se Deus fala, sobe lá e prega, prego. Se Deus fala, compra, eu compro. Se Deus fala, vende, eu vendo. Eu tenho muita dificuldade com a ideia de não obedecer o que Deus quer. É óbvio que quem escolhe obedecer, Deus confirma. Mas é fácil? Que nada. Ontem Deus falou comigo, eu falei com a Priscila, sentada, onde você está sentada, André? Eu falei, vai você. Dá uma palavra você para a igreja, porque eu estou com medo de mim. E o Espírito Santo me moendo. Quando terminou o culto, eu entrei dentro do carro, eu estou falando isso aqui em off mesmo. Mas eu entrei dentro do carro e fui chorar com a minha mulher. Porque todas as vezes que eu entro nesses lugares de conversas difíceis, a sensação que eu tenho é que alguém abriu meu corpo e revirou todos os meus órgãos.
E eu vou para casa todo mexido, todo revirado, todo dolorido. Por quê? Porque o que eu estou ensinando você a fazer, a minha alma já faz há muito tempo e eu não tenho problema em obedecer, mas eu preciso ensinar a gente rebelde a obedecer. Eu não tenho problema nenhum em amar a verdade, mas eu tenho que pregar para gente mentirosa, largar a mentira e viver a verdade. Eu não tenho problema nenhum em perder tudo por amor a Jesus. Eu posso cantar isso no resto da minha vida, porque perder para Ele não me dói mais. Mas o resto da minha vida é o quê? Ensinar a gente a perder. Ensinar a gente a sofrer. Ensinar a gente a obedecer. E tudo que a tua alma quer é não obedecer, porque ela não foi ensinada a obedecer, ela foi ensinada a rebeliar. E larga de ser babaca. Larga de ser babaquinha gospel. Está tentando racionalizar o que alguém vive pela fé. Para de ser bobão. Obedecer antes não era problema, porque agora você quer motivo para me prova. Me convença. É só a tua alma rebeliada arrumando um jeito de se rebeliar mais ainda. Me esclareça. Por que não tinha dificuldade para esclarecer, mas agora precisa ser esclarecido? Ficou mais maduro? Mentira. Não está mais maduro, não está mais envolvido, não está mais profundo, só está rebeliado. E de vez em quando tem líder que para querer explicar. Eu não paro. De vez em quando tem pastor, eu fico olhando para alguns pastores que perdem a igreja, parando para explicar o que não quer explicar. É uma marca do discípulo de Jesus. Ele escolheu obedecer. E aí é verdade. Você vai aprender a ser uma mulher melhor casada, tendo uma amiga melhor casada que você. Para de andar com perigóspel. Para de andar com gente mau caráter. Vai andar com gente que presta para ver se tu tem um casamento que presta. Um bando de mulher velha andando com garotinha. Acorda para a vida. Olha a tua idade. Olha os filhos que você tem para criar. Vai andar com gente que está criando filho melhor que você. Vai andar com um cara, um monte de homem barbado, fez avô, com conversinha. Vai trabalhar, vira brother do espião. Vira brother dos meninos. Tá doido, rapaz. Arruma gente melhor do que você para te ensinar a obedecer. Arruma gente que está vencendo na vida para te levar para um outro nível de vida. Aí eu olho para a Bíblia, não é isso que a Bíblia está fazendo o tempo todo. É o garoto Timóteo que começou a pregar lá. E agora o velho Paulo está passando e está dizendo: se alista no exército do Senhor e vem sofrer comigo, que eu vou te ensinar a obedecer como um bom soldado de Cristo. Aí a pessoa vem para cá e fala: não, porque eu não tenho amigo na igreja, eu não tenho amigo do teu nível. Você quer amigo da tua laia. Se caçar gente direito que vai falar a verdade da tua cara, tu acha. Mas é difícil, né? Vai ter que obedecer. Não, porque é muito difícil na igreja. Sempre nesse espírito. Porque ali tem uma panela. Quem é a panela? Aí eu vou olhar a panela. Crentes, obedientes, decentes. Não, dá para entrar lá, só que tem uma questão. Aí eu vou falar de relação na igreja. E estou te ensinando. Eu não tenho favoritos. Eu nunca tive essa babaquice comigo. Favorito? Meu favorito? Procura. Eu desafio. Calma aí, quem está comigo aqui há 10 anos na igreja? Vai fazer 10 anos aqui comigo. Vitor está aqui? Está aqui? Quem está aqui há uns 8 anos aqui comigo? Já me viu favoritar alguém? Pega aqui 10 anos, de verdade. Pega 10 anos na igreja. Fala assim: fulano é o favorito do pastor. Acha. Procura. Favorito? Nunca tive favorito, nunca alimentei favorito. Agora eu tenho uma coisa. Eu tenho relações exclusivas. Relação exclusiva é muito diferente de relação favorita. Favorita é gente que está do meu lado só porque eu gosto. Entende? Mau caráter, safado, mas é meu brother. Aí um dia desse eu ouvi um pastor mandar essa fala maldita: amigo meu não tem defeito. Falei: que tragédia. Amigo meu não tem defeito. Com outras palavras, o que ele estava dizendo? Se é amigo meu, eu suporto tudo. Eu? Newton Júnior é meu melhor amigo. Frequenta a minha casa, porque está casado com Priscila Coelho. Você sabe quantas vezes o Newton vai na minha casa se ele se separar da Priscila? Chuta, André. Meu melhor amigo de vida. Chuta. Nenhuma. Ele só é meu amigo porque a gente tem os mesmos valores. Você quer saber quando que ele vai me receber para pregar na igreja dele se eu largar a Priscila?
Você quer saber? Isso é trato da nossa alma. Enquanto a gente for homem do evangelho, enquanto a gente tiver os princípios do evangelho, nossa amizade está intacta. É exclusiva, porque tem contrato. Pode ser que tem gente que não te deu abertura, porque quando olha para a vida que você tem, a postura que você tem, na idade que você tem, descobriu o quê? Pô, vai me atrapalhar. E aí, a gente está caminhando para a maturidade. A gente andou numa porta aberta para geral. Hoje a gente está indo para outro lugar. Acesso antes de ser privilégio. Oi? Se você não tem responsabilidade de acessar a minha vida e guardar a tua língua, eu tenho que te botar para dentro da minha vida? Se você não tem responsabilidade para bancar a nossa amizade quando está chateado comigo, sou eu que tenho que ir lá fazer reconciliação com você? Se você não tem responsabilidade de pisar onde Deus está pisando, toda hora, uma hora está crente, outra hora não está crente, você acha de verdade que eu vou fazer de você a minha agenda para eu me desviar também? Então vamos fazer conta? Obedecer é aprender. Ensina-os a obedecer. O Paulo está dizendo para ele, o que eu ensinei para você, procura homens. Pode ler de novo. Ele não diz qualquer homem. Você leu o que ele disse? Olha o que ele disse aqui, eu volto aqui, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Transmita a homens fiéis. Ele disse aqui, ó. 2 Timóteo 2:2. Transmita a homens fiéis. O que ele está dizendo? O que eu dei para você é tão caro, mas tão caro que não dá para ser com qualquer amigo. Mas agora ele não está dizendo que não existe, ele está dizendo quando você achar, e você vai achar relações que vai sofrer o bom combate com você, vai lutar com você. Quando você achar essa, você transfere para ele e fica com eles. Obediência. Obediência. A obediência vai me fazer parecer fraco. Sendo crente. Obediência vai me fazer parecer doida. Sendo crente. Obediente. Terceira marca. Não. Eu fico aqui, Paulo. Não dá para falar terceira marca e quarta marca. Eu falo isso no café da manhã. A gente estava na devocional aqui, a Julinha foi e começou a falar sobre obediência. Aí ela falou assim, obediência tem 3 Is. Foi assim, não foi? 3 Is. A obediência em Deus, ela funciona com 3 Is. Primeiro, imediata. Segunda, inteira. E terceira, interna. Olha, virou slide, Julinha. Ó, que coisa fofa. A obediência tem 3 Is. E é uma verdade de quem está vivendo obediência. Não estou aqui para te deixar chateado, não. Mas se tu ficar, problema é seu. Quem obedece, não obedece amanhã. Quem obedece, obedece agora. Olha a Bíblia. E Jesus disse, venha comigo, eu vou fazer você pescador de homem. E eles imediatamente largaram tudo e seguiram. E passando por Mateus, lá cobrando impostos, disse para Mateus, siga-me! E ele, largando tudo, o seguiu. A obediência na Bíblia nunca foi um tipo de coisa assim, vou esperar meu marido ficar crente para ver se eu fico crente. Vou esperar meus filhos acabarem de ser criados para ver se eu fico disponível. Vou esperar eu ganhar um salário melhor para ver se eu fico disponível para a obra. A obediência nunca foi uma parada. Deus falou comigo no domingo, eu estou meditando sobre isso para ver se eu tomo vergonha na cara, sabe? Deus me tratou, eu fui lá para o encontro, aí lá no encontro Deus botou o dedo na minha ferida e falou tudinho que eu ando fazendo e tudinho que eu tenho que largar. O que você fez logo depois? Então, eu estou orando para Deus me libertar porque eu estou no processo de libertação. E aqui é uma dica para quem está tentando discipular a gente na igreja. Não procura fruto de novo nascimento em quem não nasceu. Está 20 anos na igreja e não batiza porque não larga cigarro. Está 20 anos na igreja e toda hora... Esses dias eu vi uma tragédia, eu vi um pedreiro dizendo, meu pastor é muito gente boa. Meu pastor é homem de Deus. Meu pastor prega. Meu pastor é muito amoroso. Meu pastor é muito piedoso. Eu falei, já quero conhecer o pastor dele. Só tem um problema. Só um problema. Ele falou, problema. Me assustou, porque ele falou, um problema. De vez em quando ele cai com as meninas na igreja. Só tem um problema. Um problema. Meu irmão, Jesus falou que você conhece a árvore pelo fruto.
A vida inteira aqui ainda bandido. Para. Não tem fruto de arrependimento. Você fala, não, fulana, Deus está fazendo uma obra de libertação nela. Aí tu bota para dentro da tua casa para levar vento para tua casa. Sai fora, irmão. Pastor, como é que você trata essas pessoas? Como tem que ser tratado? Ímpio. Esses dias um cara perguntou para mim, quantos membros tem na tua igreja? E eu acho que eu não dei a resposta que ele esperava. Eu disse, a minha igreja deve ter, em média, umas 600 pessoas que frequentam ela, os 415 que se cadastrou, que se declara membro da igreja, e ovelha deve ter umas 80. Ele, que isso, aquela igreja toda, você deve ter umas 80. Eu falei, 80 que eu estou chutando com fé. Com fé, eu falei, deve ter uns 80 lá que se a trombeta tocar vai para o céu. 80. Ele, caraca, mas não vai crer dessa, rapaz, eu estou melhor do que Jesus. Jesus falou que produziu a 30, 60 e 100. E ele conta 4 terrenos, então é 25%. 3 ruim, 25 bom. Então Jesus falou que o aproveitamento dele na mensagem dele era 25% bom. Os outros 75% era pedra, rocha e no caminho. A última que era terra boa, eu falei, caramba, eu estou botando mais de 25%, eu estou acreditando que em 10 anos eu devo ter uns 25% de crente, pô. Aí você, na relação, você nega a essa pessoa uma pregação do evangelho porque está tratando ela como salva. Não, ela precisa ouvir o evangelho, ela não é salva. Prega o evangelho para ela. Dá a liberdade que você dá para o ímpio. Mas ele frequenta a minha igreja, o diabo também. Você acha que o diabo falta culto? Você não quis fazer a campanha, mas o capeta estava aqui todo dia. E nunca faltou. Tá maluco? Não, o diabo não falta culto. Se dá um meme, hein? O diabo não falta culto. E não estou falando de pessoas, hein? Estou falando de espiritual, gente. Dá para gostar, hein? Estou falando de ninguém aqui, não. O capeta sabe tudo que eu estou fazendo. Sabe tudo para onde essa igreja está indo. Tanto sabe que tenta impedir. Não consegue, mas tenta. O papel dele tentar, ele tenta. 3 Is. Imediato. Inteiro. Eu falei isso aqui ontem. Não adianta vir para cá e dizer, eu vim. Vim não quer dizer nada. Obediência, se ela não é inteira, você não tem nada. Você não tem nada. E de vez em quando eu vejo gente vivendo obediência desse jeito, sabe? Melhor que nada, né, pastor? Quando você diz melhor que nada, você já sabe o que essa pessoa está entregando, né? Nada. Pelo menos eu tentei. Eu vi isso, pelo menos eu tentei. Eu falei, tentou errado. Se tivesse tentado direito, tinha conseguido. Eu estou tentando, né? Eu estou me esforçando. Eu estou dando o meu máximo. Aí Deus está dizendo, não precisava nem tentar, nem se esforçar, nem dar o máximo. Era só obedecer. Não precisava nem tentar, nem se esforçar. Era só obedecer. E obediência se faz imediatamente e se faz inteiro. Sabe o que me incomoda? E eu já falei isso ao longo dos 10 anos aqui. Você foi com tudo na tua vida. Quando você estava na imoralidade, irmã, tu deu para todo mundo. O irmão comeu geral. Fumar maconha, fumou todas que tinha e de quem aparecesse para fumar. Cheirou tudo, deu tudo, roubou tudo. Não foi devagar com nada. Cachaça essa hora, tá maluco. Quando serviu os demônios, nem dava para saber se o demônio estava em você ou se você estava no demônio. Não. Para roubar, roubou com tudo. Para xingar, xingou com tudo. Para brigar, brigou com tudo. Para dar lugar para o diabo, ligou tudo. Aí chegou aqui. Ô, glória! Chegou aqui. Vou ir devagar. Para me entender onde eu estou pisando. Porque eu não quero ser um religioso, né? Eu não quero ser um fanático na fé. Então eu estou indo devagarzinho, pastor. Eu estou indo devagarzinho porque o inimigo está furioso. Larga de ser safado. Para de pilantragem. Larga de mentira, pô. Você está indo devagar porque não tem nada. Porque no dia que tu dá inteiro, você vai entender que quem vem inteiro não vem devagar. Não. Você não gasta pela metade. Você não acende o fogo do altar e diz, olha, você queima, mas essa lenha aqui tá no fogo, mas não é para queimar. Entrou no fogo, é para se queimar. Fala para alguém, quem está no fogo é para se queimar. O cara vai profundo em tudo, irmão. Tem que ver como é que ele joga na bete. Nem pensa na comida das crianças, no leite. E vai com tudo, meu irmão. Para ofertar, um demônio. Esse pastor fala muito de dinheiro. Meu amigo, cachaça, tinha que ver ele na cachaça. Tem que ver ele no churrasco amanhã.
Pastor falou que é meio quilo. Meio quilo. Vitor, tá rindo? Você vai pro churrasco, Vitor? Faz a obra, Deus. Tu tá aqui, hein? Ei! Pensa comigo! Pensa, sério mesmo. O cara vai com tudo, para tudo ele foi com tudo, mas na hora de obedecer, ele obedece pela metade. Tá dizendo, não, você precisa aprender a ser inteiro aqui. Obedece inteiro. Se entrega inteiro. Pastor, mas se eu for inteiro, eu vou ter que tirar o gato. Pastor, se eu for inteiro, eu vou parar de roubar meu patrão, vou ter que trabalhar as 8 horas que ele me paga. Pastor, se eu for inteiro, eu vou ter que contar para o meu marido que eu estou devendo até agiota com dinheiro. Pastor, se eu for inteiro, eu vou ter que parar de ficar mentindo em casa que eu pego o dinheiro da bolsa do meu marido e acho que é meu. Aplaude! 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 Se eu for inteiro, assim como tudo que é dele é meu, tudo que é meu vai ter que ser dele. Então eu vou ter que receber o salário e entregar para ele. Eu não sei porquê, mas Deus está falando comigo. Deus está aqui, eu sinto. Se eu for inteiro, é capaz de meu casamento até acabar. Vai ver, já acabou. E é disso que ele está precisando, acabar para Deus dar um novo. Se eu for inteiro, os meus filhos em casa vão ficar tudo revoltados, porque um montão de portinha de ilegalidade que eu abri, eu vou ter que fechar. Se eu for inteiro, eu vou ter que ter a postura que eu nunca tive, mas não é isso. Você não foi chamado para meio obedecer, você foi chamado para obedecer inteiramente. Pastor, se eu for inteiro, eu vou ter que bloquear o meu celular para pornografia. Claro que estava na hora. Nessa idade ainda, punheteiro. Estava na hora. Estava na hora já. Pastor, se eu for inteiro, eu vou ter que largar um monte de coisa. Pastor, se eu for inteiro, pastor, como é que vai ser, pastor? Vai ser, ué. Vai ser, ué. Porque obediência se faz imediatamente, inteiro, e mais o quê? Não dá para pregar obediência se você não disse para a tua alma. Agora aqui a gente obedece. Você sabe que a marca do hipócrita era essa, né? Na boca prega obediência, mas o coração se rebelia. Na boca o que eles diziam? Senhor, Senhor. Aí entra Jesus falando e eu paro aqui. Por que me chamais de Senhor, se não fazem o que eu vos mando? O que Jesus estava incomodado é que a obediência nunca ficou interna. Ela está no exterior. Tu trocou de roupa, botou uma roupa mais comprida, um saião, tá dando paz do Senhor para os irmãos. Domingo, em vez de ir para o pagode, você vem para a igreja. A maioria das músicas que você ouve é hino. Quem olha por fora, você chama Deus de Senhor. Você faz campanha, você até marcha com o pastor dando volta no bairro. Mas o que Deus está procurando não é obediência com a boca. É uma decisão no coração, dizendo, é isso aí. Custe o que custar, por mais que seja uma tribulação sofrer por amor a Jesus, ela é leve, ela é momentânea e ela não se compara ao peso da glória que me há de ser revelado. Não, o céu vale mais do que qualquer renúncia. O céu vale mais do que qualquer renúncia. O céu vale mais do que qualquer renúncia. Você acredita que eu nunca mais tive coragem de perguntar para a igreja, se Jesus voltasse agora, tu subiria? Porque na última vez que eu perguntei isso, eu fui para casa tão triste, eu falei, caraca, se na Vinde, que a gente prega o evangelho todo domingo, tem gente, na grande maioria, com dúvida se vai para o céu. Agora, qual é a loucura? Isso é loucura. Estou na igreja, estou ouvindo a mensagem, mas eu continuo com cabeça de ímpio. E não me dói saber que se Jesus voltar, eu não vou. E por quê? E por quê? Porque eu escolhi não obedecer e continuar rebeliado, porque eu acho de verdade que renunciar a essa natureza pecaminosa que eu tenho vale mais do que a minha salvação.
Então eu vou ferindo meus filhos, eu vou ferindo minha casa, eu vou ferindo meus pais, eu vou ferindo a minha comunidade, eu vou me ferindo, porque eu escolhi continuar rebeliado em vez de me sujeitar e obedecer. Coloca a mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos. E eu não sei se alguém aqui vai ter coragem disso. Eu não sei. Mas se eu fosse você com a mão no coração, eu oraria assim. Me marca, Senhor. Me permita carregar as suas marcas. Que mais do que um discurso, uma pregação, que quando alguém chegar perto de mim, veja as marcas de quem escolheu o Senhor. Se eu fosse você, colocava a mão no coração e falava isso para Deus. O diabo vai dizer, mas aí vai doer. Você fala, eu aceito doer. O diabo vai dizer, vai ser fácil não. Você fala, eu aceito o caminho da obediência. Eu aceito esperar a tua vontade, eu aceito esperar o teu querer. Mas não faz isso amanhã não, faz imediatamente. Um adolescente dessa igreja já sabe que a obediência se faz imediatamente. Você com esse tamanho todo talvez ainda não saiba. Mas obediência não é amanhã, não é depois. Obediência é agora. Imediatamente obedeço. Imediatamente obedeço. Marca no meu interior. Coloca obediência no meu interior. Senhor, que ela seja imediata. Que ela seja inteira. Marca o meu interior. Marca o meu interior. A sua igreja ora essa noite junta, Senhor. A sua igreja caminha em oração agora. Entendendo e confiando, Senhor. Que o Senhor preparou esse dia para nos orientar. Para nos instruir. E para nos subir de nível. Que qualquer vizinho dessa igreja. Qualquer parente de alguém dessa igreja. Perceba as suas marcas em nós. Que feridas são essas? Que feridas são essas? Profeta, solucionamento. Que feridas são essas? Alguém disse, eu só creio se ver as feridas. E que bom que o Senhor tinha uma ferida para mostrar. A igreja brasileira, Senhor, quer ser conhecida pela maquiagem, pela foto midiática de seus cultos pentecostais, pela voz entoada pelos seus pregadores, pelo fundo musical, pelo show gospel que a gente mostra. Mas se perguntarem, cadê as feridas? Talvez essa igreja pop não tenha ferida para mostrar. Mas olha para nós. Olha para nós. Olha para nós e pode nos ferir. Pode nos trazer as marcas de alguém que escolheu. Nós aceitamos obedecer. Nos ensina a obedecer. Nos ensina, Senhor, a andar em obediência, a andar na sua voz. Nos ensina de verdade, Senhor, a se alistar como bom soldado para sofrer contigo. Eu confio na tua palavra que não volta vazia. Sela os teus filhos para esse propósito. E glorifica o teu nome na vida de cada um aqui. Em o nome de Jesus.